Será que o atacante Rony, atualmente no Atlético Mineiro, está próximo de se tornar mais um reforço do Corinthians? Entendam por que o meio-campista Alisson não poderá jogar o Campeonato Paulista pelo Timão, caso realmente ele se acerte. E o terceiro reforço do Corinthians dessa temporada 2026, o lateral direito uruguaio Pedro Milans, revelou por que escolheu jogar no Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o terceiro reforço do Corinthians dessa temporada 2026. O lateral direito uruguaio Pedro Milans revelou durante a sua coletiva de apresentação por que escolheu jogar no Corinthians. O Timão apresentou de forma oficial o terceiro reforço dessa temporada 2026, o lateral direito uruguaio Pedro Milans. Pedro Milans que se acertou com o Timão após não ter renovado seu contrato com a equipe do Peñarol. O jogador ficou livre no mercado e acabou se tornando, como eu disse, o terceiro reforço do Corinthians dessa temporada de 2026. Jogador bastante jovem, tido como uma grande promessa no futebol do Uruguai, foi anunciado de forma oficial na última quarta-feira, dia 21. No mesmo dia saiu no BID o boletim informativo diário da CBF. Na última sexta-feira, dia 23, ele foi inscrito no Campeonato Paulista, tudo certo, já pode fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. Durante a sua coletiva de apresentação, que aconteceu no sábado, dia 24 de janeiro, o jogador, uma entrevista de praticamente 1 hora, várias perguntas respondidas, e ele acabou revelando por que escolheu jogar no nosso Timão. Vamos para as palavras dele. Decidi vir ao Corinthians porque é um clube grande, com muita história, muito respeitado no Uruguai. Neste ano, joga a Copa Libertadores. Já joguei com o Peñarol 2 anos seguidos no torneio e queria jogar com outro clube, neste caso com o Corinthians. Então, o Pedro Milans, lateral direito uruguaio, terceiro reforço do Timão nessa temporada 2026, acabou revelando que decidiu vir para o Corinthians pelo tamanho do nosso Timão e também que ele quer jogar a Libertadores desse ano. A minha opinião quanto às palavras do Pedro Milans é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que sabe do lugar aonde ele está, sabe para onde ele veio. Tanto é que ele até chegou a falar sobre pressão, da época que ele jogava no Peñarol, que lá a pressão era grande, que tinha que se ganhar todos os jogos, e no Corinthians também absolutamente que ele considera a mesma questão. Quanto à escolha de vir para o Corinthians, muitos até questionavam pelo fato dele não ter renovado com o Peñarol. Alguns acreditavam que era a equipe uruguaia que havia optado por isso, mas na verdade foi o próprio jogador que decidiu não continuar por lá, queria jogar em um clube de maior expressão e acabou se acertando com o maior do nosso país, e o jogador chega entendendo, na verdade, sobre o tamanho do nosso Corinthians. Agora, na parte teórica, ele sabe. Queremos ver o jogador dentro de campo, é dentro de campo com a nossa camisa que ele vai ter que representar mesmo e entender o tamanho do nosso Corinthians e entender aonde que ele está. Eu, particularmente, pelas pesquisas que eu fiz pelo jogador, aliás, eu sinceramente gosto do estilo de jogo dele, um jogador que é bom defensivamente, também avança, um atleta de boa técnica, então eu particularmente estou confiante que o Pedro Milans vai fazer sucesso nessa passagem dele pelo Corinthians, jogador jovem, então vamos torcer muito por ele, que ele aumente o nível de competitividade na nossa lateral, uma posição em que o Dorival estava pedindo, teve que improvisar vários jogadores no ano passado. O Dorival não utiliza o João Vitor Jacaré porque considera que o jovem jogador ainda não está pronto. E agora vamos falar sobre o meio-campista Alisson, jogador que tem acordo encaminhado com o nosso Corinthians, não poderá jogar
o Campeonato Paulista pelo nosso timão após a confirmação do acerto. Conforme estamos acompanhando, o Corinthians e o São Paulo têm um acordo pelo meio-campista Alisson, jogador que já está afastado dos jogos da equipe adversária, do rival, e estamos acompanhando nos últimos dias todas as atualizações em relação à vinda do atleta. Dorival, que acabou insistindo muito pela contratação do Alisson, e nas últimas horas nós acompanhamos que as coisas aparentemente estão evoluindo. Condições: Corinthians vai pagar 1,5 milhão de reais ao São Paulo pelo empréstimo do jogador, que será de uma temporada. Corinthians vai pagar os 100% dos salários dele, e ainda com um valor de compra fixado se aproximando de 16 milhões de reais, mais 1,5 milhão de reais se ele jogar mais de 20 jogos, mais de 45 minutos, e também 2 milhões de reais se ele atuar contra o São Paulo. Então as coisas estão encaminhadas conforme estamos acompanhando, absolutamente, que ainda não dá para dizer que o Alisson já é jogador do Corinthians, porque só podemos dizer isso depois da confirmação oficial do timão, mas pelas informações as coisas estão bem encaminhadas. Se ele realmente ser jogador do Corinthians, que é a expectativa do momento, ele não poderá jogar o Campeonato Paulista. Por quê? Porque o artigo 27 das regras da Federação Paulista de Futebol do Torneio Estadual diz que atleta somente poderá ser inscrito por um único clube participante dos campeonatos paulista de futebol profissional da primeira divisão de 2026, independente da série de disputa. Então, o Alisson, como já foi inscrito no torneio estadual pelo São Paulo, caso realmente se acerte com o Corinthians, que é a expectativa, ele não poderá jogar o Paulistão pelo nosso timão, independente da fase que o timão estiver. A minha opinião quanto ao meio-campista Alisson não poder jogar o Campeonato Paulista pelo timão é a seguinte: sinceramente, para mim não fará diferença. O Alisson, que se realmente ele chegar, isso eu estou falando para vocês, se realmente, pelo fato de que temos informações que dentro do Corinthians a contratação não é tida como certa, porque o Corinthians não quer pagar 1 milhão de reais à vista, então é preciso ter cautela também com essa questão do Alisson. Ao meu ponto de vista, se o Alisson realmente chegar, ele vai precisar de um tempo de preparação. Nós já estamos entrando na 5ª rodada do Campeonato Paulista. Serão 8 nessa primeira fase. Depois as fases eliminatórias. Nós estamos falando de um jogador que, se de repente chegasse já jogando, faria total diferença no time. Para mim, sinceramente, não. Eu já falei para vocês que eu não sou a favor da contratação do Alisson, nem quando as informações eram que ele viria sem custos com o Corinthians arcando com os salários. Agora, com tudo isso que está sendo divulgado, valor de compra fixado, 1,5 milhão pelo empréstimo, mais 1,5 milhão se ele jogar mais de 20 jogos, atuando mais de 40 minutos, 2 milhões se jogar contra o São Paulo. Então, sinceramente, ao meu ponto de vista, é muito complicado toda essa questão do Alisson. Não entendo porque o Dorival quer tanto a contratação desse jogador. Então, com todo o respeito, para mim, sinceramente, se ele vier e não jogar o Campeonato Paulista, como está na regra 27 da Federação Paulista de Futebol, sinceramente para mim não fará diferença nenhuma. Confirmação mesmo que o Alisson será jogador do Corinthians somente após a confirmação oficial do timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um jogador que acabou chamando muita atenção nas últimas horas e muitos já tratam que tem um acerto encaminhado com o nosso Corinthians. Será que o atacante Rony é o novo reforço do Corinthians? Nesse sábado, mais precisamente no sábado, dia 24 de janeiro, surgiram informações ligando as negociações do Corinthians com o Atlético Mineiro pelo atacante Rony. Rony, que acabou jogando várias temporadas no nosso arquirrival, jogador que acabou conquistando vários títulos por lá e desde o início de 2025 se tornou jogador do Atlético Mineiro. Ele que tem contrato com a equipe de Belo Horizonte até o fim de 2027, como eu disse, teve seu nome ligado ao Corinthians neste sábado.
Por exemplo, tivemos informações do jornalista da ESPN, o André Hernan, dizendo que o Corinthians já tem um acerto encaminhado com o Atlético Mineiro pelo Rony e ainda uma negociação sendo tratada de forma definitiva com o Corinthians comprando o Rony por cerca de 25 milhões de reais e que as coisas já estavam bem encaminhadas e que o Rony já está próximo de se tornar atleta, próximo de se tornar jogador do Corinthians, mas absolutamente, que é o que eu sempre falo a vocês, sempre temos que esperar as confirmações e claro que também surgiram informações de que as coisas não estão nesse nível. O que se fala do Rony? O que está acontecendo nesse momento? Vamos lá. O Rony é um jogador que está sendo monitorado pelo Corinthians. O Corinthians acompanha o jogador, assim como vários atletas, mas pelo que se fala, ainda não tem nada adiantado em relação à contratação desse jogador. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa do clube que me falou sobre isso, que é um atleta que está sendo acompanhado. A Voz das Arquibancadas também trouxe essa informação que não tem nada fechado. O jornalista Luiz Fabiani também revelou que é um atleta monitorado e também a CNN Brasil também tratou como um jogador monitorado e que ainda as coisas não estão encaminhadas. Rony, como eu disse a vocês, ele jogou durante vários anos no nosso arquirrival, está no Atlético Mineiro desde a temporada passada. Inclusive, recebemos também algumas notícias que o Atlético deve 22 milhões de reais ao Corinthians pela aquisição do argentino Fausto Vera e que esses valores seriam inclusos nessa provável negociação. Enfim, então, temos quem diga que as coisas estão encaminhadas e quem diga que, na verdade, o Corinthians apenas está monitorando o atleta. Enfim, vamos aguardar as próximas horas, próximos dias, se teremos alguma novidade em relação a isso. A minha opinião quanto a essa questão do Rony é a seguinte: primeiramente, não vamos nos precipitar. Estamos tendo dois tipos de informações. Há quem garanta que o acerto já está encaminhado, que as coisas estão próximas de serem confirmadas. Mas há também quem garanta que o jogador está apenas sendo monitorado. Então, nesse momento, temos uma divisão nas informações. Eu conversei com uma pessoa que me falou que o jogador está sendo monitorado e que o Corinthians não vai gastar dinheiro por nenhum jogador. Por que o Corinthians não vai gastar dinheiro? Porque o Corinthians não tem. Tem a questão da dívida do Atlético Mineiro com o Timão pela compra do Fausto Vera, mas na minha visão não valeria a pena investir esse dinheiro no Rony. Então é o que eu estou dizendo a vocês. Temos divisão nas informações. O Rony, então, será o novo reforço do Corinthians? O Rony está encaminhado? É difícil dizer isso nesse momento. Eu acredito que o passar das horas, passar dos dias, que vai acabar confirmando de uma forma melhor. Falando sobre o atleta, o Rony é aquele jogador que tem velocidade, atua aberto pelos lados do campo. Se fosse aquele Rony de 2019 que o Corinthians chegou a disputar com o arquirrival, sinceramente, para mim, seria ótimo. Mas hoje, 7 anos depois, eu particularmente não concordo. Para ser sincero com vocês, se fosse para trazer um atacante do Atlético Mineiro, mesmo com todas as dúvidas, eu traria o Júnior Santos. Isso é uma opinião minha. Claro, se de repente o Corinthians se acertasse com o Rony, eu iria torcer muito por ele. Mas na minha visão, no momento, não vale a pena. Então, vamos aguardar. É muito cedo para dizer que o Rony é o novo reforço do Corinthians. Já temos algumas informações levando para esse lado. O momento é momento de cautela, de analisarmos tudo certinho, porque no futebol as coisas são muito dinâmicas. No mesmo momento que fala-se que não tem nada, de repente as coisas avançam. E no mesmo momento que fala-se que as coisas estão avançadas, de repente não estão. Então, é preciso ter cuidado, vamos acompanhar tudo direitinho. É um jogador que, na minha visão, volto a dizer, não valeria a pena o investimento que supostamente estão falando que o Corinthians vai fazer. Então vamos aguardar tudo direitinho, o que realmente vai acontecer,
como eu disse a vocês, sem precipitações. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam dessa primeira entrevista coletiva do terceiro reforço do Timão dessa nova temporada, o lateral direito Pedro Milans. E quanto ao Alisson, jogador que fala-se que está encaminhado com o Timão, não poder jogar o Campeonato Paulista, o que vocês pensam disso? E o Rony, ex-jogador do arquirrival, agora no Atlético Mineiro, há quem diga que o jogador está negociando com o Timão, mas também há quem diga que não está. O que vocês pensam disso? Gostariam que o Rony se tornasse jogador do Timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!